vamos falar um pouquinho sobre o perfil epidemiológico, né, das meningites bacterianas no Brasil hoje. Falar um pouco sobre o diagnóstico, né? Cada vez a gente tem que fazer diagnósticos mais acurados para a gente poder acertar, né, no uso do nosso antibiótico e no nosso manejo propriamente dito, para que a gente possa cada vez, né, ter mais segurança no tratamento dessas doenças. Então, vamos lá. Então, assim, dentro da parte conceitual, né, de meningite, é uma doença caracterizada por essa inflamação, né, das leptomeninges, que levam a alterações no sistema nervoso central, com danos, inclusive com alta taxa de letalidade. E as possíveis causas, elas podem ser desde as virais, né, tuberculoses, fúngicas, mas o foco da nossa aula hoje vai ser principalmente as bacterianas, né, que ainda é um motivo de preocupação, mas a pergunta que a gente quer tentar responder é o que vai mudar na nossa conduta no dia a dia depois da introdução das vacinas. E dentre as etiologias bacterianas, a gente vai ter que fazer essa avaliação de acordo com a faixa etária. Então, a gente tem lá nos lactentes pequenos, né, recém-nascidos, até 3 meses, os agentes etiológicos que são mais prevalentes ali no canal de parto, né, o estrepto do grupo B, os gram-negativos, a listéria, tá? Depois de 3 meses até 5 anos, vão aparecer mais o meningococo, o pneumo, o hemófilos, né? E depois de 5 anos, o hemófilos sai um pouquinho do cenário, mas ainda fica meningo e o pneumo. E lembrando que a listéria ali, ela permeia, né, em todas essas faixas etárias, a gente precisa de lembrar dela para fazer o tratamento específico. Então, vamos conhecer um pouco da epidemiologia, tá? Antes de apresentar os dados, eu queria ressaltar com vocês que muitos dos gráficos que nós vamos apresentar, eles tiveram uma influência importante, né, nos últimos 2 anos, por conta da pandemia. Seja por causa da subnotificação dos casos, que só se pensou em Covid, né, nos últimos tempos, desde também as medidas que foram usadas, né, desde o distanciamento social, com o uso de máscaras, que também acarretaram na diminuição da transmissão dessas doenças, inclusive alterou as taxas de incidência das meningites, tá? Então, a gente vai poder observar isso nos gráficos que a gente vai apresentar. Vamos começar, então, aqui com as meningites no Brasil, tá? Então, esse gráfico a gente tem por etiologias. Então, a gente vê que vírus, hoje em dia, acaba que é a nossa etiologia mais prevalente, justamente por causa da introdução das vacinas, tá? A gente vê ainda um percentual importante de meningites não especificadas, que está nessa linha vermelha aí, ou por outras bactérias, o que significa justamente aqueles casos que a gente não conseguiu identificar a etiologia, que é muito comum, né? Fazer diagnóstico de meningite etiológico é muito difícil, porque depende de uma coleta de cultura adequada, seja do líquor, seja da hemocultura, da coleta de um PCR, que muitas vezes a gente tem sim que trabalhar com diagnósticos empíricos, né? E inclusive com antibióticos empíricos. Então, por isso, mais uma vez, a importância dessa aula, né? E aí, dentro das etiologias identificadas, a gente vai ver, correndo aí bem paralelo, meningo com pneumo, tá? Nas linhas aí rosa e roxa. E a gente vê que nos últimos anos de 2022, o pneumo, que era ainda em segundo lugar, começou a aumentar um pouquinho mais, né? A gente viu realmente no último ano um aumento da prevalência das infecções invasivas por pneumococos, né? Vários fatores foram relacionados a isso, a gente ainda está, né, entendendo essa situação, mas muito se sabe que é a respeito da imunidade, né? A gente teve esse distanciamento social, depois a gente teve o retorno à convivência com um aumento significativo de doenças virais, que muitas podem predispor a infecção pelo pneumo. Então, por isso, é um dos motivos que pode ter aumentado os casos de pneumo, inclusive de meningite por pneumo no último ano, tá? Esse gráfico aqui é de Belo Horizonte, né, que é a cidade onde a gente a gente vive e atua profissionalmente,
E a gente vê aqui na base, né, desse gráfico os vírus representando o principal fator e logo em seguida o meningo e o pneumo, né, com o mesmo comportamento que a gente descreveu anteriormente. Vamos falar agora especificamente das etiologias definidas e da influência das bactérias nela, tá? Então a gente vê aqui que hemófilos, a vacina conjugada para hemófilos foi a primeira que entrou no calendário vacinal em 99. E esse é um dos gráficos, eu penso, mais bonitos que a gente vê em saúde pública, que é o impacto de uma intervenção bem feita, né? Então, a introdução da vacina em 99 mostrou essa queda abrupta da incidência de meningites por hemófilo, uma redução maior que 90% na era pós-vacinal, tá? E a gente vê que ainda existe alguns hemófilos, principalmente na faixa etária dos pequenos, os menores de 1 ano, justamente porque ainda tem, né, uma vacinação incompleta nessa faixa etária, mas a gente vê que, certamente, a proporção de casos é muito menor do que na era pré-vacinal. E o meningo? Né, que o meningo é um importante agente etiológico e vale frisar que nós temos vários sorogrupos de meningo, então com isso a gente tem comportamentos diferentes de acordo com a introdução de cada uma das vacinas, que também são específicas para cada sorogrupo, tá? Então esse aqui é um gráfico, né, do Brasil, que mostra em menores a doença, a incidência de meningo, né, principalmente o meningo C, cuja introdução da vacina, né, conjugada aconteceu em 2010 para os lactentes, tá? Então, a gente vê significativo, a diminuição significativa, né, da incidência. A gente sabe que houve uma redução também de notificações de surto pelo sorogrupo C, né, que foi essa vacina introduzida, e no final de 2017 houve a introdução para os adolescentes da vacina que já aí contempla os sorogrupos A, C, W, Y, tá? Isso porque a gente sabe que a proteção dessa vacina vai caindo com o tempo, então é necessário um reforço nessa faixa etária dos adolescentes, e quando ela foi feita justamente com esses outros sorogrupos associados, a gente teve uma resposta, inclusive, dos outros sorogrupos também, né? Que a gente vai ver aqui nesse outro gráfico, que já chega até 2022. Então, a gente vê lá na base do gráfico, nas linhas laranja e amarela, o W e o Y aparecendo, né? A gente vê o sorogrupo do B, né? Que a gente tem vacina para ele, mas ela está disponível só no setor privado. E a gente vê o sorogrupo C tendo uma queda expressiva, né? Desde o início da vacinação. Esse é o cenário do Brasil. Vamos ver agora como é que é em Minas Gerais, né? Uma realidade bem parecida. O meningo é um agente etiológico de toda a faixa etária, né? Comete outras faixas etárias, inclusive adultos, tá? E a gente vê aqui os sorogrupos também tendo modificação de acordo com a introdução da vacina. Então, a gente vai vendo progressivamente, né, a diminuição do C e esse aparecimento do W, do Y, que a gente, inclusive, tem visto no nosso dia a dia, né, a identificação etiológica desses sorogrupos quando a gente faz um diagnóstico de uma doença meningocócica. E em Belo Horizonte, também muito parecido, tá? E eu queria destacar que nesse gráfico de BH, e também está, né, nos outros gráficos, que no ano de 2022, a gente vê na linha laranja aí que o sorogrupo C tinha diminuído expressivamente e ele deu uma aumentada em 2022. Isso por causa da baixa cobertura vacinal que a gente tem tido nos últimos tempos, né? Então, com isso, ano passado foi feita até uma campanha de vacinação para poder incentivar a vacinação de meningo C para a gente poder reverter Essa é a minha. o quadro. Não, Tá? essa é a minha. Bem, agora vamos falar sobre o pneumo, tá? A vacina de pneumo foi introduzida no calendário vacinal, a pneumo 10, em 2010, tá? E, mais uma vez, o pneumo também tem vários sorotipos diferentes, né? Então, cada vacina contempla alguns sorotipos. A primeira vacina, na verdade, que a gente teve no calendário foi a vacina heptavalente,
mas que ela foi disponibilizada para os grupos de risco a nível do CRI, né, de medicações especiais, em 2003. A partir de 2010, que a vacina 10-valente entrou no calendário oficialmente para toda a faixa etária dos lactentes. E aí a gente vai ver, né, essa linha azul nos menores de 1 ano, como que a gente teve essa redução da incidência da meningite por pneumo, né? A gente tinha índices de 50% na era pré-vacinal e chegamos depois a 17%. Então, a gente vê que a gente está tendo uma boa, né, resposta. A gente tem a vacina 13-valente, que ela é disponibilizada a nível de setor privado, tá? Que contemplam mais 3 sorotipos de pneumo, entre eles, inclusive, o 19A, que é um sorotipo que preocupa a gente, né? Que é aquele que está mais associado com resistência à penicilina. E no final do ano passado, o Ministério lançou uma consulta pública, né? Para já pensando em introduzir a 13-valente no calendário nacional, o que é uma boa notícia que a gente está aguardando para ver se a gente tem, né, a consolidação dela nos próximos meses. Aqui mostrando, né, de acordo com a incidência por faixa etária, e a gente vê lá nos menores de 1 ano, principalmente, essa barrinha verde, né, que significa que em 2022 a gente teve aquele aumento da incidência de doenças invasivas pneumocócicas, inclusive de meningite, né? Foi esse fator que a gente observou, né, como a gente já comentou, tá? Muito bem. Então, diante de todo esse cenário epidemiológico, fica essa pergunta. Será que agora, quando a gente estiver diante de uma criança com sinais e sintomas, né, sugestivos de meningite, a nossa conduta muda, né? Se ele tem um calendário vacinal em dia ou não, né? A gente sabe que para isso a gente vai precisar de ter cada vez mais confiança no nosso diagnóstico, na acurácia, né? Antigamente a gente recebia lá no João Paulo II, né, o nosso CGP, crianças que estavam com febre sem foco e fazíamos punção lombar em praticamente todas elas. Por quê? Porque meningite era uma doença assim, de alta prevalência. Hoje a gente já sabe que os vírus estão muitas vezes em primeiro lugar. A gente não pensa tanto mais, desde que esse calendário esteja em dia, né? Mas sempre que a gente estiver diante desses sintomas, né, que seja febre, mais sinais de inflamação meníngea, a gente vai pensar em meningite. Nos bebês, né, a gente tem mais aqueles sintomas relacionados com irritabilidade, às vezes alternando com letargia, né, convulsões, vômitos. Nas crianças mais velhas, a gente já tem aquela tríade, né, da febre, cefaleia e vômitos, e os sinais meníngeos clássicos, né, nos pequenos abaulamentos de fontanela, nos maiores, Brudzinski, Kern, Klaseg, né, então a gente tem que estar sempre atento, porque esses sinais podem aumentar o nosso grau de suspeição da doença. E quando a gente ainda tem sintomas cutâneos, né? Sinais de petequias, sufusões hemorrágicas, a doença meningocócica sempre vem à nossa mente e aumenta muito a nossa suspeição. E aí eu também, né, me faço a seguinte pergunta: existe algum sinal e sintoma que eles podem ser preditores de uma meningite bacteriana, aqueles que vão aumentar a nossa grau de suspeição, né? Então, esse artigo essa revisão sistemática, ele se propôs justamente a avaliar os sinais e sintomas clássicos e pesquisar qual que era o likelihood, ou seja, essa razão que compara a probabilidade pré-teste com a probabilidade pós-teste. Né? Um likelihood positivo indica que uma criança que tem um sinal e ele está presente, ele pode estar mais correlacionado com a presença daquela doença, tá? Então, eles foram buscando aqui o abalamento de fontanela, rigidez de nuca, petequias, buscando essa correlação. E a gente sabe que quando esse likelihood está acima de 10, a gente percebe que há um grau, né, de correlação maior. Mas a gente viu que, isoladamente, foram poucos os que conseguiram atingir maior que 10. Só petequia chegou aqui, mas aí quando tem petequia, a gente pensa mesmo em doença meningocócica, né? Mas os outros, isoladamente, não conseguiram ser um sinal preditor confiável para a gente falar que aquilo era uma meningite bacteriana.
Então, pensando nisso, vários autores buscaram construir scores de predição clínica, né? Que é justamente a combinação de mais de um sinal e sintoma para aumentar o valor, né, da predição daquele conjunto de sinais. Então, já tem vários na literatura, eu trouxe aqui para vocês o mais consagrado, tá? Que é o Gini Grovik, e a gente vê aqui que ele vai ser aplicado em crianças, né, que já tem uma punção licórica e que viu mais que 10 leucócitos e que não estavam utilizando antibiótico antes. E aí ele vai fazer essa pontuação de acordo com alguns sintomas clínicos, como a convulsão, e exames laboratoriais, tanto de líquor quanto de hemograma. E a soma desses valores vai nos ajudar a pensar mais ou menos em meningite. E aí, esse artigo, né, ele buscou justamente a validação desse score, e o que ele mostrou para a gente é que ele é útil, principalmente porque ele tem um valor preditivo negativo alto, ou seja, o likelihood também, né, negativo bem significativo, então ele nos ajuda, quando o resultado dele vem de 0, ele não pontua nenhuma desses itens, nos ajuda a excluir a doença. Tá? Nos dá mais confiança de fazer uma observação e não iniciar imediatamente o antibiótico, tá? E aí a gente entra em quais exames complementares podem nos ajudar para a gente ter um diagnóstico mais acurado de meningite. Então, a gente buscou aqui os vários sumários da literatura, o UpToDate, o Dynamed, o consenso europeu, o australiano, que todos eles foram concordantes de que solicitar alguns exames é uma recomendação forte. O hemograma, a proteína C reativa, né, a hemocultura, eletrólitos, ureia e creatinina, e quando tem petequias e púrpuras, né, quando a gente pensa nisso, a gente também pedir o coagulograma. Tá? Então, isso é uma recomendação forte. Além de fazer a punção lombar, né? O resultado desse líquor, a gente já tem vários estudos que fazem essa correlação, né? De acordo com a faixa etária, da celularidade desse líquor, da quantidade de proteína, de glicose, com a maior associação para distinguir com etiologias virais de bacterianas, tá? Além disso, a gente tem outros exames que são muito úteis, como o grande gota desse líquor, tá? O PCR, que é a reação de cadeia de polimerase específica para o pneumo, principalmente, para o meningo, que ajuda muito, e hoje é uma das melhores formas da gente fazer diagnóstico etiológico, né? Às vezes melhor que a cultura, porque é difícil de cultivar e de colher. Outros exames que podem ser úteis, como o látex, e aqueles que ainda são pouco úteis, como o lactato no líquor, tá? Que já em adulto a gente vê alguns estudos, mas em criança a gente ainda não tem estudos suficientes que sustentem a utilização dele no nosso dia a dia. E outra pergunta que a gente sempre se faz, né? Devemos fazer um exame de imagem antes de fazer a punção lombar, né? Por que que a gente tem essa preocupação? Porque a gente sabe que a punção lombar ela pode ter algumas complicações, né, de herniação, no paciente que está instável ou com hipertensão intracraniana. Então, todos esses sumários, eles, né, concordaram de que é uma recomendação forte fazer esse exame. Mas nem todos a gente vai conseguir fazer, né? Às vezes não tem estabilidade clínica para isso, às vezes nós não temos uma condição. Então, quais são os casos, né, que a gente tem que, assim, pensar muito em fazer essa punção lombar? Fazer o exame de imagem, né, a tomografia de crânio antes de fazer a punção lombar. São aqueles que têm sinais clínicos de hipertensão intracraniana, algum paciente com imunossupressão, alguma patologia prévia no sistema nervoso central, ou que esteja em coma, ou com um déficit neurológico focal. Então, esses a gente tem que, obrigatoriamente, fazer TC antes. E lembrar das contraindicações da própria punção lombar, né? Quando a gente já tem esses sinais clínicos evidentes de hipertensão intracraniana, com suspeita de lesão expansiva, né? Quando tem coagulopatias, convulsões e instabilidade. Mas, gente, é sempre importante frisar que a gente não deve, né,
deixar de fazer o antibiótico, retardar o início do antibiótico, aguardando resultados de exame, nem laboratoriais, nem exames de imagem, tá? Muito bem, então agora vamos para o nosso manejo, né? Como que a gente vai conduzir essa criança depois que a gente tem um diagnóstico, né, de meningite bacteriana? Então, o manejo, ele se sustenta nesses pilares, tá? O primeiro e muito importante é o suporte de vida avançado, né? Porque muitas vezes essas crianças vão estar muito graves, a taxa de letalidade da meningite é muito alta, então a gente tem que cuidar, né, muito desse aspecto, seja com as medidas, né, necessárias, com hidratação, com analgesia, iniciar a antibiótico terapia e terapias adjuvantes, né, que a gente vai citar aqui principalmente o corticoide. Então agora nós vamos mostrar para vocês como que a gente consegue, né, identificar a escolha desse antibiótico e depois mostrar esse fluxograma que foi o fruto desse nosso estudo, né? Então, o antibiótico, muitas vezes, ele vai começar empiricamente, ou seja, eu ainda não tenho a etiologia certa, né? Mas eu tenho que iniciar um antibiótico e é altamente recomendável que a gente inicie assim que esse paciente chegue ao hospital, né? Ou até 1 hora do início do atendimento, tá? Porque isso pode mudar muito o prognóstico. E lembrar da hemocultura, que ela é muito importante, principalmente quando a gente não vai conseguir fazer a punção lombar, seja por instabilidade ou por algum motivo. E não atrasar o início do antibiótico aguardando esses exames. Agora, qual antibiótico a gente vai escolher? Quais fatores vai influenciar nessa escolha do nosso antibiótico? Então, a gente vai ter que levar em consideração a idade do nosso paciente, porque a gente viu que, de acordo com a faixa etária, mudam os agentes etiológicos, né? Os fatores de risco. Então, se é um paciente que tem uma neurocirurgia recente, teve um trauma craniano penetrante, se ele tem uma imunossupressão, ele pode ter agentes etiológicos diferentes, como, por exemplo, o estáfilo no caso do trauma. Então, a gente tem que escolher um antibiótico que faça a cobertura também daquele agente. E a gente vai ter que conhecer qual que é a prevalência, né, desses agentes etiológicos no nosso meio e o perfil de sensibilidade deles aos antibióticos que a gente tem disponível. E quais são as características dos antibióticos que a gente vai pensar para poder começar o tratamento empírico? Eles precisam de ser, né? Precisa de ser um antibiótico bactericida, ou seja, ele vai erradicar aquela bactéria no líquor, ele não pode ser só bacteriostático. Isso porque lá no sistema nervoso central, a nossa imunidade humoral ela é muito prejudicada, então a gente não conta com isso, a gente precisa realmente de erradicar o patógeno. A gente precisa de um antibiótico que tenha uma boa penetração no sistema nervoso central, né? E a gente vai lembrar que somente 10 a 20% da concentração sérica dos nossos antibióticos conseguem ultrapassar a barreira hematoencefálica. Então, a gente tem que levar isso em consideração, quais são os que têm uma disponibilidade e uma concentração sérica maior. E lembrar de um outro fator, né? Que o processo inflamatório, ele aumenta a penetração do antibiótico no sistema nervoso central. Mas esse processo, ele vai diminuindo no decorrer dos dias de tratamento. Então, a gente tem que pensar num antibiótico que mantenha uma boa penetração. E sempre o tratamento vai ser parenteral. A gente não pode tratar com antibióticos orais. Isso por causa das limitações que a gente já apresentou do sistema nervoso central, tanto de concentrações de antibiótico quanto da penetração dos mesmos. Então, para a gente fazer a melhor escolha do antibiótico, além desses fatores aqui que a gente já citou, eu quero destacar que a gente precisa de conhecer o perfil de sensibilidade deles, né? Então, para isso, a gente fez uma busca ativa, né, de alguns estudos epidemiológicos no Brasil, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, que pudessem nos dar essa segurança, né? O nosso meningococo, ele é sensível à penicilina, ele é sensível à ceftriaxone e o nosso pneumo. Então, nós vamos apresentar agora para vocês alguns desses dados epidemiológicos, tá?
Então, nessa tabela aqui, a gente vai falar do meningo. Então, a gente tem, né, na primeira linha alguns estudos já publicados, alguns dados da FUNED, que é o nosso laboratório de referência aqui em Minas Gerais, e os dados do CIREVA, que é um programa de vigilância das Américas, que todo ano libera quais são, né, o perfil de sensibilidade e os sorotipos, os sorogrupos, principalmente do pneumo, hemófilos e do meningo, tá? O último foi de 2021, e nesses estudos, o que a gente observou em relação ao meningo? Que já existe uma resistência bem descrita à penicilina, que vai variar aí, né, de 46% a 80%. Então, penicilina para tratar o meningo não é uma boa escolha. Já o ceftriaxone, vocês estão vendo aí que nós temos uma alta sensibilidade. Em relação ao pneumococo, né? O que a gente tem visto nos últimos tempos é de que o pneumo também tem aumentado a resistência à penicilina, principalmente a nível de sistema nervoso central, tá? Então, a gente vê aí os estudos variando de quase 40% a 62% de resistência. Então, penicilina não é uma boa opção, mas interessante que até ceftriaxone a gente tem que ficar atento, né? Alguns estudos já têm mostrado aí 24%, né, de sensibilidade intermediária. Mas, gente, no sistema nervoso central, sensibilidade intermediária, para nós, é igual a resistência, porque a gente não pode correr o risco, né? Então, a ceftriaxone já acendeu um sinal de alerta para a gente, nesse último CIREVA, de que a gente precisa de pensar que em algumas situações a gente talvez tenha que associar mais de um antibiótico para cobrir esse pneumo com uma sensibilidade reduzida, tanto à penicilina quanto ao ceftriaxone. E aqui, vou trazer dados de Belo Horizonte, né? Em relação ao pneumo, a gente vê que a gente já tem, né, essa resistência de 25% aí à penicilina, e em relação ao ceftriaxone, a gente está um pouquinho melhor que o cenário nacional, tá? 8,6%, e a gente sempre leva em consideração um corte, né, uma taxa de 10%. Então, acima de 10% de resistência, a gente já é um alerta para que a gente pense em associar antibióticos, tá? Ou mudar a classe. Mas a gente vê aqui que a gente está ali ainda beirando isso, tá? Em relação ao meningo, a gente vê que há uma resistência grande já, né, à penicilina, então a gente não vai utilizá-la, mas a ceftriaxone está bem tranquilo, né? 100% de sensibilidade. Então, conhecendo o perfil de sensibilidade dos nossos agentes etiológicos ao antibiótico, a gente já pode pensar melhor em qual antibiótico iniciar. Se a gente for buscar na literatura, lá nos sumários, a gente vai ver que muitos países, né, principalmente Estados Unidos e Europa, já têm utilizado como antibiótico empírico a associação de ceftriaxone e vancomicina, iniciando, tá? Mas será que a gente pode transpor essa informação para a nossa realidade? Será que a gente já vai iniciar de cara a ceftriaxone com vanco? A gente não tem os mesmos perfis de sensibilidade deles. Já estamos alertas, mas ainda não temos a mesma situação, tá? Então, a gente vai ter que colocar numa balança. De um lado, ceftriaxone mais vanco. O que fala a favor dessa associação? As diretrizes do mundo estão aí falando, sinalizando para a gente, e o perfil de resistência no Brasil já começa a dar sinais de que a gente precisa estar mais atento. Mas ainda a balança pende mais para o lado do ceftriaxone sozinho, né? Isso pensando que, com um tratamento empírico, não é só o pneumo que a gente vai tratar. Tem o meningo, que tem uma prevalência importante, né? E que ela é bem sensível a ceftriaxone. Um dado para a gente pensar também, os estudos que associaram vanco a ceftriaxone para tratar meningite foram principalmente em animais. Então, esses dados são uma evidência indireta do que aconteceu nos estudos em animais. Não tem estudos randomizados, controlados, comparando a associação com a monoterapia. E a gente vê, né, na nossa prática clínica, que nós temos uma grande sensibilidade ainda ao ceftriaxone, e a gente tem uma boa resposta às nossas meningites ao ceftriaxone. Então, isso faz a gente pensar que a gente pode iniciar o ceftriaxone, mas que a gente vai ter que selecionar quais casos que a gente vai precisar de associar a vanco ou não.
Então, de uma maneira bem prática, né, o que a gente tem realizado no nosso serviço, em vários outros serviços no Brasil, é quando a gente tem uma suspeita de meningite bacteriana, o antibiótico empírico que a gente inicia é a ceftriaxona. Quando a gente tem acesso a uma cultura, um látex, um PCR ou um GRAM, que sejam sugestivos de pneumo, a gente pode pensar que pode ser um pneumo resistente e considerar essa associação. Mas, de cara, eu já ponho uma interrogação para vocês. É tão difícil a gente conseguir esse exame em tempo hábil, não é mesmo? É tão difícil a gente conseguir, muitas vezes, ter esse exame. Então, nem sempre esse vai ser um caminho que a gente vai ter que escolher. Pelo outro lado, a gente vê que uma boa indicação dessa associação é quando a gente não observa uma boa resposta clínica depois de 3 dias de tratamento. Então, é aquele meu paciente que não está respondendo ao ceftriaxone sozinho. Ele está tendo uma não melhora ou uma piora. É claro que eu tenho que excluir complicações secundárias antes, né, de eu tomar essa decisão de mudar o antibiótico. Mas esse caso, sim, seria uma boa situação para a gente avaliar a associação da vancomicina. Então, para tranquilizar vocês, eu vou apresentar um trabalho que foi realizado lá no nosso hospital, no Hospital, né, João Paulo II, aqui em BH, onde a gente teve, né, uma incidência importante, tanto pré-pandemia quanto pós-pandemia, de meningite por pneumo. E a gente vê aqui que todos os nossos pacientes usaram ceftriaxone e tiveram boa resposta clínica, tá? Então, isso é para tranquilizar o que a gente tem visto no dia a dia. E a gente tem que estar muito atento para não trocar um antibiótico em situações que não são adequadas, como, por exemplo, nas complicações. Então, as complicações, elas são frequentes na meningite. Chega a 30% de coleções cerebrais, como o empiema subdural. Então, a gente tem que excluir essas complicações antes de pensar numa falha terapêutica. Quando que a gente deve suspeitar e solicitar exames? Então, a gente tem ali, né, essa ideia de que a febre ela deve começar a melhorar por volta do 3º ao 5º dia. Caso ela persista ou recorra, a gente vai ter que pensar em alguns fatores que podem estar levando a isso. Desde as complicações supurativas, quanto a próprio uso da dexametasona, ou infecções relacionadas à assistência, como infecção ao catéter ou à ventilação mecânica, ou mesmo febre secundária a antibióticos. Então, é muito importante que a gente monitorize o nosso paciente de tratamento de meningite, acompanhando os sintomas neurológicos, perímetro cefálico e exames laboratoriais, para a gente, então, pensar que, caso, né, ele não tenha essa melhora que a gente espera, clínica, ou tem uma piora, aí sim a gente vai fazer um exame de imagem, que é a TC ou a ressonância, para a gente ver se aparecem algumas dessas alterações que são sugestivas de complicação e não de falha terapêutica. Bem, diante disso, a gente já pode apresentar para vocês esse fluxograma que é muito prático para nos ajudar no dia a dia. Mas antes eu vou falar só a respeito da duração do antibiótico. Então, olha só, já é bem estabelecido na literatura que o pneumo, o meningo e o hemófilos, eles já têm esses tempos de tratamento adequados. Então, quando a gente conhece a etiologia, a gente já pode determinar o tempo. O pneumo lá, 10 a 14 dias, o meningo, 5 a 7 dias, e o hemófilos, de 7 a 10 dias. E quando a etiologia não é conhecida, a gente mantém por pelo menos 10 dias, tá? E já tem vários estudos na literatura que estão tentando encurtar esse tempo de tratamento. Mas muitos deles são baseados em culturas, em exames com diagnóstico e identificação do agente etiológico, que na nossa realidade ainda é uma dificuldade, né? Então, não há evidências suficientes para que a gente mude essa nossa conduta, reduzindo o tempo de tratamento, ainda persistindo com aquela, né, ideia dos pelo menos 10 dias. Então, agora sim, vamos apresentar esse fluxograma para ajudar a gente no nosso manejo do dia a dia, tá? Então, quando a gente estiver diante de uma criança maior que 1 mês de idade, com suspeita de meningite bacteriana, a gente vai procurar realizar uma punção lombar e colher aqueles exames que a gente já descreveu. E vamos iniciar, de preferência na primeira hora, o antibiótico empírico, que vai ser a ceftriaxona. E vamos considerar associar vanco na situação de ausência de resposta clínica até o 3º dia
e após exclusão de possíveis complicações. Se a gente consegue o isolamento do agente etiológico, a gente vai conduzir da seguinte forma. Se a gente isola o hemófilos ou o meningo, a gente consegue manter a ceftriaxone sem problemas. Se a gente tem uma cultura para pneumo positiva, a gente vai ter que avaliar o antibiograma. Ele é sensível à penicilina? Maravilha, vamos manter o ceftriaxone. Ele não é sensível à penicilina? Aí a gente vai avaliar se ele é sensível à ceftriaxone. Se ele não for sensível à ceftriaxone, aí sim a gente vai avaliar, iniciar associação com a vanco e, em alguns casos, até com a rifampicina. E vamos manter esse tratamento da meningite pelos tempos já estabelecidos. Então, agora vamos trazer só algumas informações em relação ao corticoide, que é um tratamento adjuvante, né? Usar ou não usar? A gente usava muito mesmo no passado, com toda convicção, principalmente quando a gente tinha meningite por hemófilos, porque um desfecho que é muito favorável com o uso do corticoide é a redução da perda auditiva. Hoje, como o hemófilos diminuiu muito, a gente vai ter que começar a individualizar a nossa decisão por iniciar o corticoide ou não, tá? Então, a gente vai ter que levar 3 aspectos em consideração. A etiologia, então, quando a gente conhece essa etiologia, e principalmente quando é o hemófilos, a gente conhece bem esse benefício. A viabilidade, ou seja, eu preciso de administrar esse corticoide ou antes ou concomitante ao antibiótico. Eu não posso iniciar o corticoide depois do início do antibiótico, porque aí o processo inflamatório já foi desencadeado com a morte das bactérias, e aí a gente já não vai ter esse benefício bem descrito, tá? E eu vou ter que avaliar qual regime antibiótico que essa criança está utilizando. Porque eu sei, por exemplo, que a dexametasona, ela pode reduzir a penetração da vanco no sistema nervoso central. Então, eu vou ter que priorizar, muitas vezes, dependendo a vancomicina, que aí eu vou precisar de, muitas vezes, não utilizar o corticoide para não atrapalhar a penetração. Essa revisão da Cochrane, ela buscou justamente essa resposta, né, do uso do corticoide nas meningites bacterianas agudas. E o que os autores concluíram foram justamente que a gente tem uma redução da perda auditiva e de algumas sequelas neurológicas, principalmente no pneumo. Então, nessas situações, ainda vale a pena continuar utilizando a dexametasona. Mas não houve uma importante influência na mortalidade, tá? Houve uma tendência a diminuir a mortalidade. E quando a gente está falando de óbito, a gente valoriza até as tendências, né? Mas, de qualquer forma, o que os autores têm cada vez mais discutido é de que a gente deve individualizar. Então, não tenha muita dúvida de que a gente vai considerar nas crianças maiores que 6 semanas e menores de 5 anos, nas imunossuprimidas, como doença falciforme, hipoesplenismo, e também nos adolescentes mais velhos, que podem ter um pico maior dessa incidência da doença, tá? Muito bem. Só que tudo isso que a gente conversou, né, vai ser essa mudança do perfil epidemiológico, a diminuição da incidência das meningites na era pós-vacinal, ela só vai fazer sentido se a gente tiver uma boa cobertura vacinal. Então, aqui eu quero trazer esse alerta para a gente, né, como que a nossa cobertura vacinal não tem sido, né, atingida nos últimos tempos, né? Quando a gente começou com a introdução do calendário, né, do Programa Nacional de Vacinação, a gente teve uma ascensão cada vez maior né, na adesão à cobertura vacinal, né, as famílias levando as crianças para vacinar. Depois a gente estabilizou em altos níveis de cobertura, chegando ali a uns 90%, só que nos últimos anos a gente tem visto uma queda expressiva. Esse gráfico aqui é de 2020 a 2022 e a nossa meta é 95% de cobertura vacinal. E a gente, na melhor das hipóteses, não conseguiu atingir 75%. Tá? Então, qual que é o nosso papel enquanto pediatras? Né? De sensibilizar essas famílias, de melhorar essa cobertura vacinal, porque senão nós vamos ter, né, o retorno dessas doenças todas, como a gente viu já a meningo C aumentando no ano passado. Então a gente tem que ficar muito atento
e entender a nossa função, tanto como pediatras como cidadãos. Bem, gente, era isso que eu queria trazer para vocês hoje, tá? Estou deixando esse QR Code para vocês, com todas as referências bibliográficas que foram utilizadas na aula, tá? Podemos depois colocar também lá no nosso chat. E queria convidar vocês para conhecerem o nosso site, né? Que é Infectopediatria, que lá a gente tem várias informações, e também falar sobre a nossa mentoria, né? Que a gente está, inclusive, hoje abrindo, né, uma pré-venda de o carrinho para a nossa terceira turma. E queríamos convidar vocês para fazer parte, né, conosco desse trabalho. Dani e Flavinha, vocês querem falar um pouquinho, trazer um pouco de informações a mais? Fiquem à vontade. Bom, então, primeiro agradecer, né, todo mundo que veio aqui à noite. A gente vai abrir um pouquinho para perguntas, então não percam ainda, tenho certeza que ainda tem algumas dúvidas aí que a gente pode ajudar a sanar. Mas a gente queria falar um pouco sobre esse projeto, então, que é um projeto pioneiro sobre antibiótico terapia em pediatria. E nossa ideia é mais ou menos fazer esse caminho que a gente fez hoje, né, que a Thalita fez brilhantemente aqui nessa aula. Então, retomar um pouco de conceitos, mas principalmente focar o que é a nossa realidade, o que a gente tem de evidência para prescrição de antibiótico nesse determinado tema que a gente está abordando. Então, hoje, em relação à meningite, o que a gente tem de evidência em relação a diagnósticos, tratamentos adjuvantes, né? E o que a gente tem de epidemiologia. Algo que a gente sempre fala muito sobre prescrição responsável e assertiva de antibióticos é justamente trazer para a nossa realidade. A gente importa muita literatura norte-americana, europeia, e a gente sabe que a nossa realidade nem sempre é igual. E quando é para falar sobre bactérias, né, perfil de sensibilidade principalmente, é muito diferente, porque lá o uso abusivo de antibióticos é muito maior, então a gente acaba sempre tendo uma limitação em escolha de antibióticos. Queria aproveitar e puxar para o nosso lado também da vigilância, como que dados locais nos ajudam nisso, né? Então, coletas adequadas e tudo mais. Então, na nossa mentoria, a gente tem 10 aulas, uma aula introdutória, que você já vai ter acesso logo que fizer a compra, e a gente tem depois 9 encontros ao vivo que funcionam mais ou menos nesse formato que a gente fez hoje, e que a gente discute, e depois essas aulas ficam disponibilizadas ao longo de 4 meses, para você assistir quantas vezes precisar, e trazer as dúvidas para a gente no grupo de tutoria. Como que funciona esse grupo? É um grupo no Telegram, que ele é basicamente para discussão de casos clínicos, casos que vocês atendem no dia a dia, casos que vocês discutem nos atendimentos, ou dúvidas que vocês trazem das aulas mesmo, sempre com esse mesmo raciocínio de embasamento teórico, científico, evidência, epidemiologia, para a gente fazer a prescrição mais responsável, mais assertiva possível. Então, a gente está abrindo hoje essa pré-matrícula. Nessa pré-matrícula, que dura 3 dias só, até domingo, a gente vai dar um desconto de R$530, então é um desconto super, super verdadeiro. Depois, quem perde essa oportunidade sempre fica chorando, então, se você quer fazer, não perca. E as vagas são limitadas, porque para que a gente consiga te dar esse suporte bem próximo, responder todas as dúvidas, buscar todas as evidências, porque às vezes a gente não consegue responder de bate-pronto, mas a gente corre atrás, a gente não deixa sem resposta, então a gente tem que limitar o número de alunos. Se acontecer da gente preencher todas as vagas nessa pré-matrícula, vai ser maravilhoso, mas aí a gente não vai abrir a matrícula depois. Essa turma começa em março. Então, dia 15 de março, nossas reuniões acontecem às quartas-feiras, 8 horas da noite, duram mais ou menos 1h30, 1h40, e sempre ficam gravadas. Querem me completar aí, meninas? Eu queria completar só dizendo que a nossa mentoria é para todos os profissionais de saúde que atendem crianças. Então, na verdade, não só pediatras, mas médicos de
saúde da família e comunidade, generalistas, que a gente sabe que tem vários que estão atendendo criança. Então, a nossa ideia é realmente ajudar aí no dia a dia uma prescrição mais segura e assertiva. A gente tem muitos alunos nos nossos cursos, né, nessas duas turmas, muito experientes, estudiosos, pessoas que você vê que realmente, como vocês que estão aqui hoje, querendo cada vez mais um conhecimento atualizado. Então, os grupos de discussão, eles são muito ricos, né? Porque cada um traz a sua experiência e nós, mentoras, a cada turma que passa, a gente está mais experiente porque junta a nossa experiência individual com a de vocês, né? E aí a gente vai cada vez melhorando e atualizando as aulas também. Então, a gente fica muito feliz desse grupo específico que está aqui hoje, que é um grupo que tem esse olhar pela criança para fazer a diferença, né? Então, a gente agradece. Isso. E a gente Nós fica vamos... super feliz, né, Dani e Flavinha, de ver tantas pessoas e vários mentorados nossos, né, na primeira turma e na segunda. Sinal de que eles gostaram, né? Vocês estão vendo aí no chat, né, eles recomendando e tudo. É porque é fruto, né, desse trabalho, desse esforço que a gente faz com muito carinho, né, que a gente cada dia tem se dedicado mais, né? Obrigada, Isso. viu, gente? E para vocês que fizeram, então, a inscrição, né, para participar dessa aula, receberam o link por e-mail. Nesse e-mail, vocês já vão receber o link dessa pré-matrícula. Então, agora às 9 horas, vocês já recebem. Mas a gente vai divulgar também através do Instagram, para que vocês possam nos ajudar também a divulgar nos grupos. Vai ser um prazer. E o nosso objetivo, como a Flavinha falou, não é ficar restrito a pediatras, é a gente chegar nos locais em que a gente sabe que o pediatra nem sempre é acessível para todas as crianças, então no interior, em outras regiões do país. Então, se você conhece alguém que está nessa situação, nos ajuda a divulgar, né? Se você é de outra cidade, nos ajuda a divulgar também na sua cidade, porque a gente entende que isso vai fortalecendo o cuidado das crianças, né? Hoje eu estava conversando com uma colega no direct do Instagram e ela falou assim, nossa, muito obrigada pelo post de infecção de via aérea que você fez, né? Dizendo que corticoide, antialérgico não funcionam, aqui a gente fica enxugando gelo, né? Então é isso, quando a gente vai conseguindo fazer uma rede, a gente vai divulgando a informação, a medicina de qualidade, e a gente vai conseguindo se fortalecer para a gente ter uma prática mais segura e mais responsável. Então, vamos abrir para perguntas e vamos lá, né? Quem não quiser falar, quiser mandar alguma aqui no chat, igual o Wagner já nos mandou, pode mandar também, tá? Então, vou ler aqui para você, Thalita, a pergunta do Wagner. Considerando a listéria, quando associar ampicilina e lactentes, aguardando o curso de Infecto-Neo, em breve, coloca na agenda, Wagner, você vai ser o primeiro a ficar sabendo. Diz aí, Thalita. Wagner, né? Essa é uma pergunta difícil, viu? Porque a gente brinca que listéria, a gente tem sempre que pensar nela, mas a gente quase não vê ela, né? Eu, pessoalmente, eu acho que eu nunca fiz um diagnóstico de listéria. Talvez a Flavinha lá dentro da maternidade veja mais, mas a gente tem que pensar justamente quando elas não estão respondendo, né? Quando a gente consegue fazer o diagnóstico etiológico, quando não estão respondendo aos antibióticos usuais, porque a listéria ela é intrinsecamente resistente às cefalosporinas. Por isso a gente tem que associar a ampicilina, tá? Então a gente tem que observar isso, tanto a resposta clínica quando a gente consegue, né, identificar o agente etiológico. Vocês querem completar, meninas? Basicamente isso, a gente vai muito pela faixa etária, né? Então, menores de 1 mês, geralmente a gente sempre associa a ampicilina, né? E aí, identificando outro, a gente suspende. Aquela velha história do descalonamento. Se não identificar, aí não tem jeito, a gente continua com essa associação até o final, né? Tem mais uma pergunta aqui, né, no chat, dizendo, né, obrigada, viu, Josana? Primeiro elogiando a aula, e depois a dúvida. Quando se diz para não atrasar o antibiótico aguardando o resultado da punção lombar. Então, na prática, chegam muitas crianças em que solicitamos líquor, principalmente como ocorreu no segundo semestre do ano passado.
Sinceramente, antes do resultado líquido, é difícil pensar em bacteriana versus viral, a não ser uma história clínica muito sugestiva. A orientação é já fazer uma dose, né, de ceftriaxone para todas as crianças que solicitamos líquor logo após a coleta de líquor, né? Na verdade, a gente fala muito isso pensando na clínica da criança, né? Então, quando a gente pensa mesmo em meningite mais bacteriana, então aquela criança mais prostrada, com instabilidade hemodinâmica, né? Que toxemiada, né? Na verdade, ou quando tem sinais cutâneos, né? Para a gente pensar em doença meningocócica, muitas vezes a gente vai já é igual o tratamento de sepse, né? Na primeira hora, a gente já faz o antibiótico, tá? Claro que se é uma criança que está extremamente estável, que tem aquela rigidez de nuca, né, assim, bem terminal, que você ainda ficou na dúvida até se é uma meningite ou não, às vezes, se você estiver num local onde o laboratório consiga te dar essa resposta em 1 hora, assim, você pode aguardar esse resultado, né? Mas o que a gente vê muitas vezes na realidade é que o nosso laboratório não consegue nos ajudar dessa forma, né? Então, se você pensou mais em meningite bacteriana, inicie esse antibiótico, tá? Porque aí o custo-benefício vale mais a pena. E lembra sempre de colher as culturas antes de iniciar o antibiótico, tanto o líquor com a cultura do líquor, quanto a hemocultura, porque ela pode te ajudar muito, se for o caso, para depois tirar aquele antibiótico que você iniciou, tá? Eu queria completar, só que eu acho que o mais importante, Josana, gente, esse é o Fred, ele sempre participa das mentorias, meu cachorro, tá? Só para avisar. Mostrar que, assim, quando a gente vai olhar prognóstico da meningite, uma coisa que é consenso de todos os estudos, a única coisa que muda a chance de sobrevivência, a chance de sobrevida sem sequela, é a gente ter o início oportuno, então rápido, do antibiótico. Então, é isso. Pensou que é bacteriana, tem dúvida, você vai coletar a cultura, vai fazer a punção lombar e vai começar o antibiótico. O que não pode é depois, com padrão viral, você falar assim, mas já começou, não vou suspender, porque aí a gente está fazendo só pressão seletiva sem um benefício. Então, eu posso rever esse antibiótico depois e suspender, de acordo com o padrão e com as culturas negativas. Outra coisa é assim, estou com um paciente que eu não consigo funcionar antes do antibiótico. Então, ou porque você está numa UPA e precisa transferir, eu não tenho condição técnica, ou então o meu paciente está muito grave, começa o antibiótico e tenta coletar hemocultura. Então, foi algo que a gente não conseguiu falar aqui por causa do tempo, mas fisiopatologia das meningites, a grande maioria das meningites, não são por contiguidade. Então, eu tenho uma complicação local que vira meningite. Ao contrário, tem uma disseminação bacteriana no sangue, o que quer dizer que a gente consegue, com uma hemocultura coletada adequadamente, identificar esse agente etiológico. E isso depois vai ser importante para essa pergunta que o Wagner colocou aqui, da quimioprofilaxia dos contatos, né? Então, não só para o tratamento adequado do meu paciente. Então, colete sempre uma hemocultura. E a outra coisa mande a amostra de líquor, de sangue, para o Laboratório Central do Estado, porque essa técnica de PCR, né, que é técnica molecular, que a Thalita muito bem falou aqui, que a gente tem usado mais, ela muitas vezes permanece positiva até 5 dias depois do início do antibiótico. Então, você consegue identificar o agente, você consegue sorogrupar, então, saber qual que é o sorogrupo do meningo, qual que é o sorotipo do pneumo, e isso é o que vai respaldar, por exemplo, de eu ampliar uma cobertura de vacinação a nível de suporte de saúde pública. Então, por que o Ministério está pensando em adotar a pneumo 13? Porque a gente está vendo que o que mais está tendo de doença invasiva agora é do 19A, que não é coberto pela pneumo 10. Então, quando a gente consegue fazer isso, a gente também respalda da informação a nível de saúde pública, né? Então, acho que é isso. Outra coisa, só para completar em relação a essa questão de clínica. Tem um dado que pode nos ajudar a pensar muito em viral. Então, toda vez que eu tenho
sinais de ventriculite ou de cerebelite não acompanhado de sinal meningite, ou seja, um menino que ele está muito sonolento, depois muito irritado, ele só convulsiona, ele tinha algum sintoma gripal associado, ou no caso da cerebelite ele tem ataxia, a gente pensa mais em etiologias virais. Então, se é um paciente que ele não está séptico, é um paciente que às vezes você consegue esperar um pouquinho para começar, tá? Então, acho que é isso, né? Deixa eu falar aqui a próxima dúvida. Você quer completar, Thalita? Não, tá ótimo. Então, a Fê mandou aqui, ó, sensibilidade reduzida do pneuma ceftriaxona em 8 a 10% dos casos, corresponde a 8 a 10% de não resposta clínica? Eu adorei essa pergunta, Fê. Achei ela, assim, muito inteligente, porque a lógica parece que é essa, né? São aqueles que provavelmente são um pneumo que não estão respondendo. Só que a matemática não é tão exata assim, né? Porque muitas vezes a gente não tem o resultado etiológico da nossa meningite. Então, podem ser outros germes, pode ter um estáfilo que não foi bem coberto, né? Pode ter outros agentes etiológicos que a gente, às vezes, não conseguiu cobrir com aquele esquema antibiótico inicial, tá? E que a gente vai ter que rever o diagnóstico, rever a conduta, né? Mas eu acredito que deva ser, talvez, algum número próximo disso, né? Mas eu não tenho esse dado para te fornecer. Mas a pergunta foi muito inteligente, eu penso que deve ser por aí. Mas interessante que, por exemplo, aqui na nossa realidade, aqueles dados que a gente conseguiu da prefeitura de BH, não deu mais ou menos 8,9%, né, de não sensível a ceftriaxone. E na realidade que a gente vê lá do CGP, todo mundo, né, conseguiu responder bem ao ceftriaxone. Então, provavelmente, esse dado não está tão assim certo, né? Então, a gente vai precisar de um tempo, de mais estudos epidemiológicos. Eu adoraria fazer, né? Aquele paciente nosso que internou, conseguir isolar o agente, saber qual sorotipo que é, para a gente poder ver o perfil de sensibilidade, para a gente falar, respondeu, não respondeu, é por causa disso, não é por causa disso, né? Mas é muito interessante a sua pergunta. Mas o dado que foi apresentado na tabela de 8 a 10% é da sensibilidade no antibiograma, não é de resposta clínica. Exato. Né? Não sei se a pergunta foi nesse sentido, o que está ali é mostrando, dentre aqueles que a gente teve, porque ainda tem isso, né? Dentre aqueles que a gente identificou o nosso agente etiológico e conseguiu avaliar perfil de sensibilidade, ou seja, identificou com cultura, 8 a 10% foram não sensíveis, né? In vitro, exatamente, não é em vivo. E só um dado importante, no meu estudo de mestrado, eu avaliei as meningites de 2005 até 2018 lá do Hospital Infantil João Paulo II. Nesse período, a gente teve mais de 1.400 meningites. Dessas, 840 foram tratadas como meningites bacterianas, por causa do perfil de líquido, né? Exatamente, por causa de hemograma, PCR, clínica, então tiveram um tratamento completo. Dessas, a gente, que é centro de referência, que consegue mandar material para a FUNED, identificou o agente etiológico em apenas 178 casos. Então, apenas 178 indivíduos. O que mostra que a gente, até para ter um dado epidemiológico mais robusto, e a gente falar assim, olha, a gente já tem um dado que fala, a gente tem que mudar e associar a vancomicina para todo mundo. Ou não, vamos ficar super tranquilos, não precisa nem pensar na vancomicina, que a gente tem muita sensibilidade. A gente tem que correr atrás de fazer mais diagnóstico, né? E como que a gente faz mais diagnóstico? Então, em meningite, para mim, é muito claro que divulgando essa informação de coleta de hemocultura. Porque quando a gente pega dados do Ministério da Saúde, a gente vê que mais ou menos 20% dos casos de meningite bacterianas nem tiveram uma amostra de hemocultura coletada, o que assim, para mim, um pouco impressionante, né? Porque o líquor é mais difícil de fazer, a gente depende de uma técnica, né? A gente depende, é mais difícil, às vezes, pela instabilidade do paciente,
E aí, quando a gente vai ver, só 7%, mais ou menos 7 a 10, não tiveram coleta de líquor. Então, é porque as pessoas se esquecem mesmo ou não sabem dessa possibilidade. E aí, só da gente conseguir coletar mais hemocultura, eu entendo que a gente vai ter mais identificação de agente microbiológico. E a outra é isso, tentar sempre que eu faço uma punção ou que eu faço uma hemocultura, mandar para o laboratório central do estado. Lembrando que todos os estados têm um LACEN, então aqui para a gente é a FUNED, mas nos outros estados tem o seu laboratório de referência, e você pode mandar de qualquer lugar que você estiver. Então, você pode mandar do saúde suplementar, então um hospital privado, ou de um hospital público, tá? É só fazer a notificação, pedir para o laboratório checar como que é o transporte, e a FUNED ou lá sem recebe. Tem mais uma pergunta aqui, Dani, que é do Fernando, que ele perguntou se a prevalência de meningo é maior do que o de pneumo no Brasil, tá? Os últimos dados, até para uma tabelinha lá que eu pus na apresentação, e ela está dentro de um boletim epidemiológico que está nas referências bibliográficas, mostra que os dois são muito ali, né, equiparados, né? Então, o meningo era um pouquinho a mais, tipo, em 2017, 1.300 casos, enquanto foram 1.100 casos do pneumo, né, identificados, é isso que nós estamos falando, né? Agora, em 2022, que a gente teve uma inversão, tá? Aí a gente começou a ver mais pneumo do que meningo, por causa dessa mudança epidemiológica que a gente teve pós-pandemia, né? E provavelmente acarretou em dificuldades, em mudanças imunológicas, né, dos nossos pacientes, tá? Então, atualmente, o pneumo tá na frente, mas os dois estão ali bem próximos. Eu queria só aproveitar para completar, para a gente incentivar, né, a vacinação dos adolescentes, dos adultos jovens, principalmente contra o meningococo nessa campanha, porque, na verdade, a gente sabe que eles são os principais responsáveis por manter a circulação aí do meningo, né? A gente tem uma elevada taxa de portador desse meningo aí na nasofaringe. Então, quando a gente lá na nossa consulta pré-natal, a gente incentiva os pais, por exemplo, a vacinarem, né, contra a DTPA lá da coqueluche, mas também o meningococo, eu acabo protegendo essa população em menor de 1 ano que ainda não está completamente vacinada, né? Então, o nosso papel aí de formiguinha, individualmente, com cada paciente que a gente está, é muito importante. E só um último detalhe, né, que a Thalita comentou dessa inversão, é interessante como que várias coisas impactam nisso, né, quem que é mais prevalente. Uma das coisas que tem sido estudadas, assim, mundialmente, né, e que Thalita e eu estamos participando de um estudo em relação a isso, é do aumento da prevalência de doenças pneumocócicas invasivas no pós-pandemia, né, e a gravidade dos quadros. E muito que tem se falado é que o lockdown fez nas crianças, principalmente, algo que o pessoal está chamando de débito imunológico. Então, eu não tive a oportunidade de desenvolver o sistema imune dessas crianças por aquelas exposições habituais que a gente tinha no cotidiano, né? E associada a isso, eles não tiveram essa colonização, né, que a Flavinha falou, que já funcionava como uma forma de apresentar essa bactéria. Então, uma vez que ela invadia, meu sistema imune conseguia responder um pouco melhor, né? Então, mesmo que eu me adoecesse, às vezes eu não fazia uma sepse, por exemplo, ou eu conseguia controlar aquela pneumonia, não fazia uma pneumonia extensa, com derrame, com necrose, igual a gente viu muito nos últimos meses, né? Então, isso ajuda muito, e outra coisa, né, as múltiplas infecções virais facilitando essa invasão do pneumococo. Então, quando a gente pega dados dos anos anteriores, apesar de estar bem pareado, o meningococo ele era um pouquinho mais prevalente, e essa inversão aconteceu nesse pós-pandemia, que é algo que a gente ainda tenta entender, que a gente está estudando, né, e que nós estamos batalhando muito, né, para conseguir construir essas informações de forma mais robusta. Então, pode ser que esse cenário mude, né? Mas é um dos motivos para a gente lutar por essa questão da vacinação. E aproveitando só para a gente, né, fechar a questão de vacinação também dos adolescentes,
Então, lembrando que toda vez que a gente tem campanha de vacinação, a gente tem 2 objetivos principais, ficaram muito claros nessa vacinação de Covid. Então, primeiro eu vacino quem sofre mais com a doença. Quem tem doença mais grave, quem morre mais, quem demanda mais assistência hospitalar, por exemplo, né? Então, a gente começou vacinando os lactentes lá com o meningo C. E depois eu vacino quem é capaz de transmitir, quem mantém a cadeia de transmissão na comunidade. E a gente sabe que relacionado ao meningococo C, os adolescentes, os adultos jovens, são as pessoas que se tornam colonizadas e que às vezes disseminam na comunidade. Isso aumenta a chance de adoecimento, então é por isso que você vê um segundo pico da doença meningocócica nessa fase, não é tão intenso quanto nos lactentes, mas acontece também. Então fica a dica aí para quem está nessa idade, que tem que se vacinar também, se você é profissional de saúde por mais um motivo, né, porque você é mais exposto ainda do que a pessoa que trabalha em outra condição, mas a gente tem o objetivo de diminuir essa transmissão comunitária através da vacinação dos adolescentes, que nunca engatou de vez, né? A gente nunca passou aí uma cobertura vacinal de 50%. Então, vamos aproveitar, né, que a gente está vendo um movimento de retomada do calendário vacinal, do Programa Nacional de Imunização, e vamos nos esforçar em relação a essas 2 vacinas aí, que eu acho que vale a pena. Bom, pessoal, acho que é isso. Muito obrigada. Mais uma vez, a gente gravou essa aula, a gente vai tentar editar, organizar tudo direitinho e colocar no nosso canal do YouTube, que como a Thalita falou, nós estamos aí desbravando e inaugurando. Então, nos deem forças, né? Depois a gente vai disponibilizar esse link, vocês disponibilizam aí para quem também não pôde assistir. E vocês já receberam através do e-mail de vocês o link da pré-matrícula, também nos ajude a divulgar aí para as pessoas que vocês acham que podem se beneficiar dessa monitoria, dessa mentoria. Na Hotmart, o desconto já está aplicado lá, tá bom? Muito obrigada, então, pessoal. Boa noite e bom descanso. Boa noite, queridos. Até a próxima. Boa noite.